Hello guys, my name is Vitor. Não me apresentava em inglês desde a primeira aula, mas cá estou eu, na nossa quarta aula. A gente hoje vai falar de Simple Past. Vocês devem estar de cabelo em pé por conta do Simple Present. Porém, não fiquem, é muito mais tranquilo, vocês vão ver que o Simple Past veio aí para poder dar uma amenizada no que foi aquele monte de regra que eu apresentei para vocês na última aula. Tá bom? Então, vamos começar bem simples aqui. Já vou entregar o ouro para vocês, que o verbo auxiliar do Simple Past é did. Então, sempre que a gente for fazer uma pergunta com o Simple Past, a gente vai usar did na frente da pessoa. Did he... Deixa eu ver aqui que eu posso botar para vocês. Did he watch TV? Vou botar o watch de novo. Did he watch TV last night? Ele assistiu TV na noite passada? Tranquilo até agora, né? Só lembrando, mais uma vez, did vai conjugar o watch no passado. Na afirmativa, vou dar a resposta curta por enquanto. Yes, he did. Na negativa, no, he didn't. Ok? Eu não estou focando muito em pronúncia com vocês, porque o foco de vocês é mais concurso, é mais prova, então a gente não precisa focar muito na parte oral, mas é basicamente isso. Mais uma contraçãozinha aqui para vocês. Lembrando que o didn't nada mais é que did not. Lembrando também que eu posso falar no, he did not, sem problema algum. Então vamos dar a resposta completa agora para vocês verem como é que a gente vai fazer com o Simple Past. Então aqui a gente vai ter, já botei a negativa completa. No, he didn't watch TV last night. Lembrando que aqui, mais uma vez, eu sempre vou reforçar isso para vocês massificarem, que o didn't vai conjugar o watch no passado. Então não, ele não assistiu TV na noite passada. Deixei propositalmente ali o watch na afirmativa em branco. No caso, tem uma coisinha faltando ali que vocês ainda não sabem, em teoria. Então, yes, he watched TV last night. Quem assistiu a aula número 3 já sabe que aqui seria perfeita resposta, perfeita entre aspas, no presente. Sim, ele assiste TV, mas aqui a gente tem noite passada, então não faz sentido. Ele assiste TV noite passada, não. Perfeito entre aspas também, porque vocês também teriam que acrescentar uma outra coisinha aqui, mas não vou misturar os assuntos não. No passado, a gente tem que acrescentar ed aos verbos regulares. Isso eu não lembro não, hein? Não lembra, João? Eu sei que a gente tem que acrescentar, mas os irregulares é IED. Ah, moleque, não spoiler. Será que é spoiler? A gente vai ver daqui a pouquinho, se é spoiler. De repente alguém aí já pescou, tipo, ele falou IED. IED a gente tem que acrescentar onde? Calma. Então vamos lá. Yes, he watched TV last night. Não, a gente tem que acrescentar ED aqui. Yes, he watched TV last night. Vitor, como você pronunciou yes, he watched? É estranho, nunca vai ser watched, mas a gente, como eu falei, não vai focar na pronúncia, tá bom? Então, watched TV last night, agora sim está conjugado no passado. Vitor, essa regra é só para ele ou para ela? Não, essa regra é para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, they. A gente vai sempre acrescentar ed aos verbos regulares. Então por isso que eu falei que o Simple Past é muito mais tranquilo que o Simple Present. Mas claro, sempre tem uma coisinha ou outra que a gente tem que botar. Vitor, o que é um verbo regular e um verbo irregular? Qual é a diferença dos dois? É a pergunta de $1 milhão que eu não queria que alguém fizesse. Mas já que foi feito, a gente responde. Tem uma boa e uma má notícia para vocês. A boa é que regular é só isso aqui, botar ed e acabou, tá bom? Irregular a gente vai abordar daqui a pouquinho. A má notícia é que vocês vão ter que simplesmente memorizar os verbos regulares e irregulares. Não existe um porquê, não existe uma regra geral, tipo assim, esse aqui sempre vai ser regular, esse aqui vai ser sempre irregular. Eles até vão ser sempre uma coisa ou outra. Porém, não tem como eu falar para vocês que tem como identificá-los. Vocês vão ter que memorizá-los, tá bom? Então, vamos lá para mais uma regra, beleza? Aqui eu botei outro exemplo. Did you stop talking? Yes, I stopped talking. Deixa assim por enquanto. No, I didn't stop talking. Vocês já estão craque, já sabem que esse didn't está conjugando stop, então tá certíssimo. Porém,
esse stop aqui vai exigir uma coisinha a mais. O famoso CVC. Quem já teve aula de inglês, uma boa aula de inglês na escola ou em curso já sabe dessa regra. Então, toda vez que a gente for acrescentar ED a um verbo que termine com consoante, vogal, consoante, ou seja, CVC, a gente vai duplicar a última consoante e acrescentar ED. Então, o stop, a gente vai botar mais um P, que é a última consoante, e o ED. Beleza? Botei bem colorido aqui para o editor ficar feliz, que ele pediu que eu botasse muitas cores, então tá aí. I stopped talking. Com 2 P's, ED. Isso vai valer para qualquer verbo que termina com CVC? Não. Aí, calma, não precisa perder, ficar maluco, não. É bom que você estude bastante isso para você focar em quais verbos que isso acontece. Mas a dica que eu dou é, sempre que a sílaba tônica estiver no CVC, justamente no CVC, que a gente vai duplicar essa última consoante. Tudo bem? Fala aí. Vitor, o que é sílaba tônica? Não sei se vocês lembram, em inglês isso é um pouquinho diferente, mas em escola, eu aprendi isso faz um tempinho já, mas vamos supor lá que a gente vai falar uma palavra simples, lápis. A gente separa a sílaba, certo? Lápis, aprendi com palma. Lápis, 2 sílabas. Qual é a sílaba tônica? Qual a sílaba dessas duas que eu separei, lápis, que é a mais forte? A gente fala lápis ou fala lápis? Lápis, certo? É uma paroxítona terminada em S. Ah, falei que não era ruim em português. Então, a gente tem essa sílaba tônica aí do lá. Essa sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Tudo bem? Então, stop, em inglês, se eu não me engano, é uma sílaba só. Então, não tem erro. Tem que duplicar o P. Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui. Travel. Travel, se eu não me engano, de novo, tem 2 sílabas em inglês. A sílaba tônica qual é? Fala aí. Travel. É travel ou travel? Tra. Então, a gente não vai duplicar, porque a sílaba tônica não está no CVC. Ele termina com V, E, L, mas a sílaba tônica está aqui no tra, então a gente não duplica e fica traveled assim com L só, tá certíssimo, tudo bem? Então memoriza isso. Só quando a sílaba tônica estiver no CVC, a gente vai duplicar, como foi o caso do stop. Vitor, qual a diferença de travel para trip? Trip é um substantivo. Não sei se vocês gostam de gramática. Eu gosto de gramática, então facilita um pouquinho a vida. Então, o substantivo trip, a gente tem, já que é um substantivo, a gente pode traduzir como viagem. Então, boa viagem, seria tipo isso, uma boa viagem. Então a gente não conjuga, não tem conjugação nenhuma para isso aqui. Travel é o verbo, viajar nunca é viagem. Deu para pegar? Vitor, mas já vi trip como verbo, hein? Sim, trip pode ser um verbo. Olha só, em inglês é aquela coisa, uma palavra pode significar várias outras. Trip, quando é verbo, significa tropeçar. Não tem nada a ver com viajar. Did she trip on her way here? Ela tropeçou no caminho dela para cá? Yes, she did. Sim, ela tropeçou. Resposta curta, lembram? No, she didn't. Não, ela não tropeçou. Quem gosta de Friends tem aquela cena que a Mônica chega e fala pro Chandler, You said you love me. Aí ele fala, No, I didn't. Ela fala, Yes, you did. Pra quem quiser praticar o Simple Past, é uma ótima cena pra poder rever. Se o meu editor conseguir colocar aqui, vai ser show de bola. Se não conseguir, de repente ele deixa o link, vocês podem assistir. É bom pra vocês verem que eles falam Simple Past e falam Simple Present com respostas curtas. É bom pra vocês poderem praticar. Então, tem aqui a resposta curta. Yes, she did. No, she didn't. Vou deixar a resposta longa com a Vanessa. Vanessa, did she trip on her way here? Yes, she... Yes, she tripped on her way here. Perfect, Vanessa. Thanks, teacher. Teacher, eu não preciso dobrar o P? Ah, boa, bom ponto, Vanessa. Mas por que eu vou dobrar mesmo? Porque não termina em consoante, vogal, consoante. Perfeito, tem uma sílaba só. Então a gente vai botar assim. Beleza? Yes, she tripped on her way here. A negativa, que é mais fácil ainda, vou pedir pro César me ajudar. César, no... She didn't trip on her way here. Sem ED, César? Yes, teacher, without ED. That's it, César. É isso aí.
No, she didn't trip on her way here. Não, ela não tropeçou no caminho dela pra cá. Deu pra pegar legal, né? Tem mais regra, Vitor? Tem, eu sei que eu prometi que ia ser pouca regra, perdão. Mas acho que é mais simples ainda que o presente, né? Vamos lá pra última. Só pra não ficar cansativo pra vocês, é o seguinte. Aqui eu botei a última regra do verbo regular. Então, mesma coisa quando a gente viu ES pra ele ou pra ela, lembram? S, aliás. Quando a gente tiver um verbo no infinitivo, lembrem-se disso, assim como o study está escrito aqui, ou seja, terminando com consoante e y, beleza? DY. A gente também vai tirar o y e vai acrescentar IED. Lembrando, mais uma vez, isso é em negativa? Não, né? Afirmativas. Então, study nas afirmativas, para qualquer pessoa, a gente vai botar studied, com IED. Não só ED. Não pode botar ED aqui depois do y. Esquece o y, acrescenta IED. Então é o seguinte, ainda tem mais um detalhezinho, uma coisinha só pra gente tratar, mas é aquele negócio que eu falei pra vocês na dúvida que vocês tiveram. A gente vai tratar do seguinte, vocês vão ter que memorizar os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu vou dar um exemplo com o verbo irregular, mas basicamente é o seguinte, é botar o verbo irregular conjugado da forma respectiva, só nas afirmativas, e negativa repete da mesma maneira. Você bota uma tabela de verbo irregular pra gente na descrição, Vitor? Com certeza, podem ter certeza que eu vou botar aqui na descrição. Assim, se o editor não me matar, porque é muita coisa que eu tô pedindo, mas faz tempo que eu não procuro tabela, mas eu vou procurar uma tabela bem no capricho pra vocês. E aquele negócio, como é que eu fazia quando eu era aluno? Eu pegava a tabela, cobria um pouquinho, e, por exemplo, vocês vão ter lá cut, cobria a parte conjugada e tentava decorar. Passado de cut, cut. Beleza, passado de keep, kept. E por aí vai, não tem jeito, só memorizando mesmo. Para os verbos irregulares, vocês têm que focar no seguinte, como eu falei, memorização. Nas afirmativas, eles vão mudar. Nas negativas, como eu sempre digo, já tem o verbo auxiliar aqui, então não precisa conjugar. Did you see your mother on Monday? Você viu a sua mãe na segunda-feira? Verbo see, então, mais um verbo para vocês aprenderem se não sabia, ver. Ok? Mas, Vitor, por que você viu se significa ver? Ver. Boa pergunta. Se eu elimino esse did daqui, vai ficar você ver sua mãe na segunda. Mas lembra, sempre que a gente coloca um verbo auxiliar, a gente está conjugando o verbo principal. Então, esse did, mantém ele, esquece esse x que eu fiz aqui, ele vai conjugar esse see no passado. Então, fica você viu a sua mãe na segunda-feira, beleza? Então, na negativa, a gente vai pular a afirmativa por enquanto, normal, a gente vai só botar no, I didn't see my mother on Monday. E na afirmativa a gente não tem verbo auxiliar, portanto, a gente tem que conjugar. Então, o passado de see é só. Só? Tipo português? Não. Assim. SAW. Só é meu filme preferido, Jogos Mortais. Jogos Mortais. Pra vocês verem como, às vezes, tradução de filme não tem absolutamente nada a ver com o nome original, né? Enfim. Só, se eu não me engano, pode ser Serra também. Aí tem muito mais a ver com o filme. E também Jigsaw, que é peça de quebra-cabeça, que também é o nome do vilão do filme. Então tem muito mais a ver com isso. Se vocês forem dar brecha pra falar de filme, vou ficar aqui até amanhã falando sobre isso. Vai virar canal de filme, não vai ter nada a ver com aula. Tá bom? Então, a gente vai sempre nas afirmativas, lembrando, para qualquer pessoa, conjugar o verbo no tempo verbal correspondente. No caso aqui a gente está falando do passado, a gente conjuga no simple past os verbos irregulares. Tá ok? Então, como eu prometi, vou deixar aqui exercícios para vocês, vou deixar a tabela de verbos irregulares para vocês praticarem. Os regulares seguem a regra que eu passei para você, as 3 regras. Acrescenta D, não esquece, no geral. Consoante, vogal, consoante, a gente duplica a última consoante, coloca ED. Consoante Y, tira o Y e ED, tá bom? Memoriza qualquer coisa, sei lá, grava o final desse vídeo para você, pra vida, tá bom? Então, por hoje é só, a aula número 4 acabou. Um beijo, até a próxima.